Só copiar aqui. Mais ou menos isso aqui. Fazer direitinho. O clock é esse sinal interno que eu botei com C minúsculo. Não é case sensitive, tanto faz, mas só para ficar igual. O reset podia ser o key 0, mas vamos deixar o reset aqui. O enable é aquele que está com 1. O read também está com 1. O address foi como mudei o nome, chamei de endereço. E o último é esse data out aqui. Endereço e data out. Então criei meu componente aqui. Agora, tendo o componente, podemos fazer a nossa máquina de estados. Para fazer a máquina de estados, eu vou usar aqui na aula de laboratório, onde é que nós temos uma máquina de estados. Laboratório 6, 7, 9. Laboratório 9. Nós temos uma máquina de estados. Tá? Vamos pegar aqui então os laboratórios. Laboratório 9. Vamos pegar aqui uma daquelas máquinas de estados que nós vimos no laboratório 9. Onde é que elas estão? Aqui com um estado, um processo, né? Vamos pegar essa com 3 processos. Vamos pegar aqui o primeiro processo. Depois arrumamos o segundo processo. Continuação do segundo processo. Continuação do segundo processo. E finalmente o terceiro processo dessa máquina de estados com 3 processos. Então aqui os 3. Agora vamos ajeitar isso aqui para ficar de acordo com o nosso problema, que é encontrar o maior valor armazenado numa memória ROM. Aqui tem um F a mais. Está aqui o primeiro processo. Então nós já sabemos que o nosso clock se chama clock. Vamos ajeitar aqui. O clock era do que estava lá no slide do laboratório 9, né? Então o primeiro processo, na borda de descida, ele verifica o reset. Se o reset for 0, o estado atual vai receber o S0, que é o estado inicial. Se não, o estado atual recebe next state, que é o próximo estado. Aqui é o primeiro processo, que é aquele que faz as atribuições dos estados, né? Se for um reset, então, igual a 0, ele vai para o estado S0, o estado atual vai ser S0, senão ele vai começar a caminhar, então, sempre para o próximo estado. Vamos para o segundo processo, que é onde eu vou realmente definir quem é o próximo estado, né? Aqui ele vai entrar com estado atual. A gente não precisa colocar nenhuma entrada aqui, nenhum sinal. Então, case estado atual, isso. Se for o S0, eu vou fazer alguma coisa aqui. Se for o S1, vou fazer uma outra coisa. Até vou apagar isso aqui que eu não sei ainda o que eu vou fazer.
Então eu vou apagar todo mundo aqui. Se for S2 é uma outra coisa. E se for o S3, são os 4 estados que eu defini, ele faz alguma outra atividade e o default aqui, o AndOthers, também. Esse é o segundo processo. Vamos agora para o terceiro processo. Então, o terceiro processo também é acionado pelo clock. Só que agora é pela borda de subida. Então, na borda de subida, ele vai fazer essa atribuição de todas as saídas dessa máquina de estados. Então, borda de subida, atribuição das saídas. E borda de descida, ele atribui ali, define quem é o próximo estado. E esse outro processo aqui só define realmente quem vai ser o próximo estado. Então, aqui o case, estado atual. Se for S0, eu faço alguma coisa. Se for S1, eu faço outra coisa. Se for S2, eu faço outra coisa. E se for S3, outra coisa. Aqui são sempre, então, as saídas que eu vou estar ativando. Bom, então o que nós temos aqui que essa aplicação tem que fazer? Ela tem que definir quem é o maior valor existente dentro daquela memória. Então, a aplicação, essa máquina de estados, vai ter que varrer todas as posições da memória e comparar o conteúdo de cada posição. Essa memória é um vetor, então comparar como se fosse comparar o conteúdo de cada posição do vetor com um determinado valor. Esse valor então seria esse meu maior, né? Então eu vou definir aqui nesse estado S0, que seria o meu reset, né? Eu entro aqui no reset, o endereço inicial da memória. Esse endereço, deixa eu ver quantos bits são. São 5 bits daqui. 480. Então aqui eu vou definir que eu quero começar varrendo 1, 2, 3, 4, 5. A partir do endereço 0. E eu quero procurar um valor que eu vou comparar com aquele sinal que eu chamei de maior. Esse aqui, 8 bits. Então eu vou definir aqui que o valor inicial da minha comparação, maior, vai receber, são 8 bits. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Definir como 0 esse valor. Qualquer coisa maior do que 0 já vai ser um maior que ele encontrou no estado 0. E no estado 0, eu posso dizer que meu próximo estado vai ser justamente o estado 1. Então, estou no S0, eu digo que o próximo estado é o estado 1. Estou no estado 0, o que eu vou fazer no estado 1? Já saí do reset. Aí no estado 1, eu vou para o próximo endereço, vou para o próximo endereço. Então, endereço, recebe endereço mais 1. É isso. Então, na borda de subida, eu incremento o endereço. Na borda de descida, eu incremento o estado. E no meio do caminho, eu no estado S1, eu já digo que o próximo estado é o S2. Estado de cima, eu já vou para o estado S2. Incremento endereço,
E no estado S2, o que eu faço no S2? Já faço meu teste, já posso fazer meu teste aqui. Se, como é que é o nome da saída da memória? A minha memória saída chama-se data out, tá aqui ele. Então, se o valor que está na saída da memória for maior do que o maior que eu tenho armazenado, que no momento vale 0, né? Então, o meu maior vai receber o data out, o valor que está lá dentro da memória. Se ele é maior do que o meu maior atual, então ele vai passar a ser o meu maior. Algoritmo tradicional de descobrir o maior elemento existente dentro de um vetor. Basicamente é isso. Então, no estado S2, eu volto para o estado S1 para incrementar a posição de memória e pegar o próximo valor. Então não preciso do S3, dá para tirar fora o S3, não está fazendo nada aqui. Vamos apagar o S3. Dá para apagar lá dos estados, não precisamos do S3, economizar aqui no estado. 3 estados é suficiente. Então já vimos ali o que acontece. Podemos definir até uma condição de parada aqui, ou de repetição. A nossa memória, vamos dar uma olhada aqui na memória ROM. Ela tem 32 posições. Podemos definir aqui, por exemplo, quando chegar numa determinada posição, quando o conteúdo de uma determinada posição for isso aqui, ó, nós paramos, só para não varrer a memória inteira. Só para ter algum teste aqui. Onde é que a gente faz esse teste? Pode ser aqui no S1 ou no S2. Então, se o dado na saída da memória for igual a tudo 1, então, só para fazer uma condição de saída aqui, volta para o estado S0. Else, vai para o S1, para continuar lendo da memória. Mais ou menos isso. Eu acho que isso aí resolve aqui o fim do processo. Eu não coloquei aqui o fim da minha architecture. Como é que é o nome da architecture? And top behavior. Ponto e vírgula. O que faltou aqui? Vamos ver a entity, todo mundo foi clock. O saída não foi utilizado. Saída, ele recebe justamente, vou botar ele aqui, vai receber o maior valor que se encontra dentro da memória. Foi calculado ali. Basicamente é isso. Então usamos o componente ROM aqui, com todos os sinais definidos na interface dele. O primeiro processo avança na máquina de estados, né? Avança os estados, mas quem calcula o próximo estado é o segundo processo, esse aqui, calcula quem é o próximo estado. Então no reset ele vai para S0, está aqui, né? No reset ele vai para S0. Quando tiver no S0, o próximo estado é S1,